Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula do nosso canal Papo com Matemática e hoje iremos abordar o Teorema de Pitágoras, esse teorema que é tão conhecido aí pelos alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Então, bons estudos a todos e vamos à nossa aula. Então, pessoal, irei falar para vocês aqui sobre o Teorema de Pitágoras e é importante para a gente conhecer um pouco da vida desse matemático e filósofo que nasceu lá na Grécia Antiga. Eu vou deixar um link aqui da descrição que vai trazer mais detalhes da vida de Pitágoras. Aqui, de imediato, é importante para a gente saber que Pitágoras trouxe algumas contribuições para a área da matemática, para a área da música, e que esse teorema que leva o seu nome, ele já era conhecido antes mesmo da existência de Pitágoras. Segundo alguns estudiosos, esse teorema já era conhecido pelos chineses e pelos babilônios. É importante também deixar claro que existem diversas demonstrações do Teorema de Pitágoras. Então, existem autores que dizem que existem mais de 370 demonstrações desse teorema. Eu fiz uma demonstração na aula de relações métricas e agora vou fazer uma outra demonstração aqui para vocês, que ela é bem simples. Então, para isso, vamos considerar aqui essa figura. Essa figura ela é composta por dois quadrados. Vocês observam que o quadrado maior ele está aqui dividido numa malha quadriculada e temos aqui vários segmentos aqui congruentes, ou seja, com a mesma medida. Então, por exemplo, se eu chamar esse segmento aqui de B, né, observe que ele está pegando aqui dois quadradinhos aqui, dois lados do quadrado da malha quadriculada. Isso também vai acontecer com esse segmento, com esse e com esse. E o que acontece? Eu vou pegar agora o outro segmento maior para completar o lado do quadrado maior. Então, esse segmento maior, que está pegando ali quatro ladinhos ali do quadrado pequeno, vou chamar esse segmento aqui de C. Então, aqui seria C, C, C e C. E o lado do quadrado menor, do quadrado interno, eu vou chamar de A. Aí, o que é que a gente tem, pessoal? Vê só. Eu vou fazer aqui, eu vou aqui encontrar algumas expressões que envolvem a área dessas figuras. Inicialmente, eu vou pegar aqui a área desse quadrado interno, lembrando que a área desse quadrado interno é base vezes altura. Quer dizer, a área de qualquer quadrado é base vezes altura. Então, fazendo aqui base vezes altura, A vezes A gente vai ter A elevado ao quadrado. Então, se eu pegar a área desse quadrado interno e somar com a área desses quatro triângulos congruentes, o que é que vai acontecer? Então, observa, 4 vezes a área de um triângulo desse. Observa que esses triângulos que têm a mesma área, eles têm aqui a base C e a altura B. Então, a área desses triângulos seria B vezes C dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Então, se eu juntar aqui a área dos quatro triângulos mais a área do quadrado menor, a gente vai ter a área do quadrado maior. E a gente já observa que o lado do quadrado maior é B mais C. Então, a área dele será B mais C elevado à segunda potência. B mais C elevado ao quadrado. Então, gente, só deixando bem claro aqui para vocês o que foi que eu fiz aqui. A gente tem que A ao quadrado é a área do quadrado menor, o quadrado interior. B vezes C dividido por 2 é a área de um triângulo, só que nós temos quatro triângulos aqui dentro. E B mais C elevado a 2 é a área do quadrado maior. Então a gente sabe, né, como eu falei para vocês, se eu juntar a área do quadrado menor com a área dos quatro triângulos, a gente vai ter a área do quadrado maior. Então, eu vou fazer aqui esses cálculos para vocês. Observe o que é que a gente vai encontrar. Então, aqui nós temos A elevado ao quadrado, mais, simplificando aqui, 4 por 2 vai dar 2. Então, vai ficar 2BC igual. Aqui, nós temos que desenvolver esse produto notável, B mais C ao quadrado, que isso vai ser B ao quadrado mais 2BC mais C ao quadrado. Observe que nessa igualdade,
a gente pode subtrair aqui 2BC aqui, dos dois lados. Fazendo isso, a gente vai aqui, ó, simplificar o 2BC e o que iremos encontrar é o seguinte, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Agora vamos olhar lá para as figuras. Vamos olhar aqui para os triângulos. Por exemplo, eu vou pegar esse triângulo aqui de baixo. E o que é que a gente tem aqui nesse triângulo? Que é um triângulo retângulo, pois ele tem aqui o ângulo de 90, já que a figura maior é um quadrado. Então nós temos aqui mede A, aqui mede C, B, e aqui embaixo mede C. Então aqui a gente mostrou que o quadrado do maior lado é igual à soma do quadrado dos outros dois lados. Como a gente já sabe, né? A gente já conhece aqui, o lado A, ele é chamado de hipotenusa, e B e C são chamados de catetos. Isso acontece em qualquer triângulo retângulo, ou seja, em qualquer triângulo que tenha um ângulo de 90 graus. O maior lado é chamado de hipotenusa e os outros dois lados são chamados de catetos. Então, o que a gente acabou de demonstrar aqui é que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, como eu falei para vocês no início, existem mais de 370 demonstrações desse teorema. E eu só estou fazendo aqui uma delas. E eu fiz essa demonstração porque iremos utilizar esse teorema para resolver algumas questões. Então, vamos a elas. Aqui, pessoal, temos uma questão do Enem que diz o seguinte. Na figura abaixo, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a... Então vejamos aqui o que é que a gente tem. Ele quer saber aqui a medida do corrimão. Observe que no desenho, todas essas medidas estão em centímetros, mas as alternativas elas estão em metros. Então a gente vai ter que tomar esse cuidado. Então a gente pode trabalhar aqui com tudo em centímetros e no final converter para metros. E também podemos passar aqui tudo para metros e já encontrar nossa resposta direto. O que eu vou fazer aqui é trabalhar com tudo em centímetros. Observem que o comprimento do corrimão é toda essa medida aqui que eu vou marcar para vocês. Então, o corrimão seria isso aqui, ó. Toda essa parte aqui que estou marcando aqui de verde. Seria o comprimento do corrimão. Aí veja, pessoal. Se o comprimento do corrimão é tudo isso, vocês observam que essa medida aqui que está aqui inclinada, vamos dizer assim, a gente não conhece. Essa medida eu vou chamar de A. Então vejamos. O corrimão, a medida desse corrimão que a gente está procurando, vai medir aqui 30 mais 30 centímetros mais o valor de A. Então observe que o corrimão aqui é 30 aqui de cima, mais 30 aqui de baixo, mais o valor desconhecido. Então a gente pode dizer que o comprimento desse corrimão é 60 mais o valor de A. Então o que a gente tem que fazer é encontrar esse valor desconhecido para achar o comprimento desse corrimão. Então eu vou desenhar aqui o triângulo retângulo que é formado ali na figura. Então observe, o triângulo retângulo que é formado é esse aqui. Então eu vou pegar aqui a medida dos lados. Então aqui nós temos 90 graus e essa medida é desconhecida, que é a hipotenusa do triângulo retângulo. Temos aqui que a altura desse triângulo é 90 e temos aqui que a base dele, que é o outro cateto, vai ser 24 aqui, ó, só que 5 vezes. E se eu pegar 24 5 vezes, isso vai ser igual a 120. Então, o que temos? Um triângulo retângulo, onde os catetos medem 90 e 120 e queremos descobrir a hipotenusa. Então, aqui nada mais justo do que eu utilizo o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa, que no caso é A, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vou fazer esse cálculo aqui para vocês. A gente vai ficar com A ao quadrado igual a 90 ao quadrado, que é 90 vezes 90, que vai dar 8.100, mais 120 vezes 120, que vai dar 14.400. Somando aqui, a gente vai encontrar o seguinte.
22.500. O que resta aqui para a gente é somente calcular a raiz quadrada de 22.500. Se a gente fizer isso, a gente vai ver que a raiz quadrada é igual a 150. Lembrando que é 150 centímetros, pois as medidas dos catetos, que é 90 e 120, estão em centímetros também. Então, encontrado aqui o valor de A, a gente vai vir agora para a nossa expressão. Eu vou escrever aqui embaixo que o comprimento do corrimão, a gente viu lá que é 60 mais o valor 60 mais o valor de A. E a gente já sabe que A é igual a 150. Então, o corrimão vai ficar aqui 60 centímetros mais 150 centímetros. Logo, esse corrimão será igual aqui a 210 centímetros. E como eu falei para vocês, irei converter aqui para metro, porque as alternativas estão em metros. Então, transformando aqui de centímetro para metro, basta a gente dividir por 100. Então, dividindo isso aqui, vai ficar 2,1 metros. Logo, a alternativa correta é a letra D. Então, observe que eu utilizei o teorema de Pitágoras. E não é a questão que me informa no enunciado que eu tenho que usar o teorema de Pitágoras. Eu é que tenho que saber. E aqui a gente descobriu porque a gente tem um triângulo retângulo onde conhecemos dois catetos e queremos saber quem é a hipotenusa. Então, gente, essa foi uma primeira aplicação do teorema de Pitágoras. Aqui, pessoal, temos uma segunda questão, que foi da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é mais uma aplicação do teorema de Pitágoras. Então, vamos ver o que ela diz. Um fio perfeitamente esticado está ligando dois postes perpendiculares ao solo e distantes entre si 12 metros, conforme mostra a figura. Sabendo que a distância entre os pontos A e B é 1 metro, então a distância entre os pontos B e C em metros é. O que é que nós temos aqui, pessoal? Ele quer saber aqui a distância entre os pontos B e C. Essa distância aqui eu não conheço. Né? Essa distância aqui, vou marcar para vocês aqui de vermelho. Essa distância aqui eu não conheço. É o que a gente quer calcular. Essa distância eu vou chamar de x, tá? Vou chamar de x. Então, o que temos? Observe que se eu completar aqui, ó, se eu traçar aqui um segmento de reta, nós vamos ter aqui 90 graus. E esse segmento, ele é paralelo a essa base aqui, que é 12. Então, vocês observam aí, de acordo com a figura, embora ela esteja fora de escala, a gente está vendo aí que essa medida aqui em cima também é igual a 12 metros. Então, veja, a gente tem aqui um triângulo retângulo, onde um cateto mede 12. A hipotenusa a gente quer descobrir, que é a resposta da nossa questão. E a gente precisa saber quem é esse outro cateto. Então, como é que a gente vai encontrar? Trabalhando com essas medidas, 12, 1 e 6. Vejam só, eu vou marcar para vocês aqui em azul. Vou marcar para vocês aqui em azul essa medida aqui, ó. Porque essa medida aqui, se vocês observarem, ela vai ser 12 metros, que é o comprimento inteiro, menos esse 1 metro que está aqui em cima. Logo, esse valor que está aqui de azul, ó, daqui para baixo, esse valor aqui vai ser de 11 metros. Isso porque tudo aqui, a altura inteira mede 12 e aqui em cima mede 1 metro. Logo, o que sobra do ponto B para baixo é 11 metros. Mas o que é que a gente tem, pessoal? Veja, eu vou marcar para vocês aqui de verde a outra medida que ele deu na figura, que é essa medida aqui, ó, que tem 6 metros. Então, esses 6 metros é essa medida aqui, ó, desse ponto que eu estou marcando para vocês até aqui embaixo. Então, fazendo aqui de verde, essa medida aqui que estou fazendo de verde, ela é aqui 6 metros. Então, vejamos o que é que nós temos. Se essa medida aqui em azul, do ponto B para baixo, é 11 metros, essa medida aqui de verde é 6, o que sobra aqui para a gente, aqui em cima, é somente 5 metros. Porque se eu juntar esses 5 aqui com os 6 que está aqui de verde, a gente vai ter o total de 11. Logo, o outro cateto
ele mede aqui 5 metros. Então, nós temos um triângulo retângulo cujos catetos medem 5 metros e 12 metros. E nós queremos encontrar aqui a hipotenusa. Então, vamos aplicar nesse triângulo aqui o teorema de Pitágoras. Então, vai ficar quadrado da hipotenusa, que eu chamei de x, igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, observe que as medidas estão todas em metros e ele também quer a resposta em metros. Então, a gente não vai precisar fazer nenhuma conversão. Então, fazendo aqui as contas, nós vamos ter x ao quadrado igual a 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, mais 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12. Então, vamos ficar com x ao quadrado igual a 169, e esse x aqui será a raiz quadrada de 169, ou seja, esse x será igual a 13 metros. Portanto, a alternativa correta aqui para a gente é a letra C. Aqui, pessoal, temos os nossos exercícios propostos. Então, essa é a primeira questão. Temos aqui também uma segunda questão, que foi da PM do Estado de São Paulo, a Polícia Militar. Então, aqui mais uma questão para a gente exercitar, tentar fazer, se possível, desenhe aí as figuras no caderno e ver como é que vocês conseguem responder, tá? E por último, temos mais uma questão, que foi do IF de São Paulo. E como eu falei na questão anterior, tentem fazer a figura, tentem responder, pessoal, porque a gente só consegue aprender matemática praticando. Tentem responder. As dúvidas vocês podem postar lá no nosso canal. Então, até a próxima e tudo de bom para vocês.